Fala, vendedor de consórcio, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do YouTube do Venda Mais Consórcio. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre funil de vendas para high ticket, ou seja, funil de vendas para você vender cartas altas. Muitos profissionais de consórcio ficam com essa dúvida, né? Joelson, como é que eu consigo atender um cliente que vai comprar 1 milhão? Como é que eu conduzo esse cliente que vai comprar 2 milhões? Como é que eu conduzo esse cliente que vai fechar 500 mil? Me sinto perdido, me sinto sem direção e não sei o que fazer. Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você como você vai conseguir, de fato, conduzir esse cliente, ou seja, levar esse cliente até a fase de fechamento. Desde abordando no WhatsApp, depois levando para uma ligação, levando para uma reunião. E as dicas que eu vou dar aqui, o conteúdo que eu trouxe para vocês aqui hoje é um conteúdo que vai ajudar você tanto a fazer uma reunião de vídeo, como também a fazer uma reunião de fechamento presencial ali no escritório, você e o cliente ali naquele momento do fechamento. Vamos lá? Vamos lá. É o seguinte, digamos que você fez um anúncio, digamos que você recebeu uma indicação, digamos que esse cliente ele entrou em contato via site, via Instagram, via Facebook, esse cliente ele se interessou em algum momento, ou pelo consórcio, ou por uma ação, ou por uma chamada, ou por um imóvel, ou por um automóvel. Esse cliente se interessou. Sempre eu decido chamar esse cliente pelo WhatsApp e não fazer a ligação. E aí você pode dizer, Joelson, mas é bem melhor ligar para o cliente. Ligo para o cliente, ele já atende, já conversa com ele, já ofereço consórcio, já vendo para ele ali e ele já fecha. Só que a grande questão é que com clientes de alto valor, com clientes que vão comprar créditos maiores, a negociação sempre vai ser um pouco diferente. Por qual razão? Essas pessoas são mais analíticas, elas pensam mais antes de tomar uma decisão. Por pensar mais antes de tomar uma decisão e por até ter mais conhecimento do mercado, conhecimento do produto consórcio, conhecimento do cenário financeiro do país, conhecimento sobre financiamento, essas pessoas elas demoram muito mais para tomar uma decisão. Então não adianta em uma ligação você vir e tentar já vender uma ligação. Então a gente vai conduzir esse cliente para uma tomada de decisão. Então quando o cliente fala comigo ou quando eu vou chamar o cliente, eu prefiro chamá-lo no WhatsApp. E no WhatsApp eu não vou vender para esse cliente. O WhatsApp ele vai servir como uma ferramenta de gatilho de emocional, gatilho de gerar curiosidade. Eu vou ali, o famoso quebrar o gelo, né? Eu vou iniciar ali uma conversa com esse cliente no WhatsApp com um objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo principal é vender a ligação. Isso mesmo. Quando eu chamo o cliente no WhatsApp, o meu objetivo ali é vender a ligação. Então, nessa primeira conversa, eu só vou garantir que eu vou ter a atenção desse cliente na ligação. Por isso que eu falei que eu não ligo direto. Por quê? Quando eu ligo direto para o cliente, eu corro o risco de ter outras coisas que vão tirar a atenção desse meu cliente. Então, eu ligo para ele, ele pode estar com um filho, ele pode estar dirigindo, ele pode estar em reunião, ele pode estar ocupado por diversos motivos. E se eu ligo para esse cliente, existem duas coisas que podem acontecer. Ou ele não atende a ligação, ou se ele atende totalmente desapercebido, não me ouve, não entende o que eu estou falando e aí eu perco a oportunidade de fato de chamar a atenção desse cliente. Então quando eu chamo ele no WhatsApp, eu já chamo para poder marcar ali uma ligação. Quando eu for ligar para esse cliente, ele já está me esperando, eu vou ligar exatamente no horário que ele marcou comigo, então fica mais fácil ter a atenção desse cliente no momento da ligação. Tudo bem, consegui marcar a ligação. Se eu conseguir marcar a ligação e vou conversar com o meu cliente, na ligação o objetivo não é vender. Pois é, na ligação o objetivo não é vender o consórcio exatamente naquela ligação. O objetivo dessa ligação é levantar o perfil, entender o contexto do meu cliente. Porque o que acontece? De nada adianta eu tentar vender para o meu cliente se eu nem sei se ele precisa de consórcio, se eu nem sei qual grupo eu vou apresentar, se eu nem sei se ele vai precisar de um lance embutido, se ele não vai, se vai ser necessário eu colocar ele no grupo novo ou no grupo em andamento. Então, não adianta eu tentar vender para o meu cliente pelo telefone. Entenda, essa ligação ela é uma ligação de qualificação, sondagem, de levantamento de perfil. Então, essa ligação, o principal objetivo dela não é vender, não é explicar. O principal objetivo dessa ligação é ouvir.
Isso mesmo, preciso ouvir o meu cliente, entender o contexto dele, entender o que ele precisa para ficar mais fácil apresentar uma solução. E principalmente, também é preciso ouvir o cliente para se antecipar às objeções. É aquela velha história do policial que está interrogando uma pessoa. Tudo que você falar agora será usado contra você no tribunal. E quando eu faço uma boa qualificação no telefone, e aí internamente eu posso falar para mim, ó, tudo que você falar para mim agora, cliente, vai ser usado contra você no fechamento. Então, quando eu faço uma boa abordagem na ligação, essa abordagem é exatamente para entender o contexto desse cliente. Quais são as perguntas que eu vou ter que fazer? Lembrando que as perguntas que eu fizer nesse processo de ligação, ali, de sondagem, entendendo o meu cliente, essas perguntas elas não podem ser feitas como alguém que está fazendo uma entrevista do IBGE, do Datafolha, tem que ser algo natural. A conversa no telefone tem que ser algo muito natural. Geralmente, quando eu ligo para um cliente, eu ligo pensando internamente aqui como se eu estivesse ligando para um amigo, para um parente, para uma pessoa que eu conheço. Então eu não ligo para o cliente de uma forma robótica, sem energia, sem vida. Essa ligação ela tem que ser uma ligação natural. Essa ligação tem que ser uma ligação de alguém que está ligando para um amigo para trazer uma novidade, para trazer algo novo para ele, para ajudá-lo. Então essa ligação tem que ser essa ligação natural. Perguntas que eu devo fazer nessa ligação. Isso, mais uma vez, de forma natural, e essas perguntas elas não podem ser perguntas feitas uma atrás da outra. Não, eu vou fazer uma pergunta, converso um pouco, falo outra coisa, puxo para um lado, puxo para o outro e vou fazendo as perguntas dentro desse contexto da conversa. Então, o que eu tenho que entender nessa ligação? Se esse cliente ele tem um valor de entrada para dar, seja no imóvel, automóvel, motocicleta, seja o que ele for fazer, qual o valor de parcela que cabe dentro do orçamento do cliente? Jamais eu vou fazer uma pergunta para o cliente, quanto você pode pagar? Faça uma pergunta sabendo exatamente, João, qual o valor de parcela hoje cabe dentro do seu orçamento para esse investimento ou para a compra desse bem? Tá? Então, eu preciso entender se ele tem lance, valor de parcela, preciso entender o porquê do cliente, qual o seu principal objetivo na compra desse imóvel, qual o seu principal objetivo na compra desse automóvel. Então, preciso entender o porquê do meu cliente, fica mais fácil me antecipar as objeções lá no fechamento. Gelson, como é que funciona essa questão de se antecipar as objeções no fechamento? Vou dar um exemplo. O cliente fala para mim, Joelson, olha, o valor que cabe dentro do meu orçamento, dentro do meu planejamento de parcela para esse consórcio é R$3.000. Lá na frente ele fala, olha, mas eu não estou gostando muito dessa parcela, eu acho que eu prefiro um financiamento. Eu falo, João, na hora lá na frente, na hora do fechamento, João, você falou para mim que o valor ideal para você de parcela é 3.000. Você já pensou que no financiamento essa parcela seria 6? O que eu estou fazendo? Eu estou pegando a informação que eu peguei aqui na sondagem e estou utilizando lá no fechamento. Isso é se antecipar as objeções, ou seja, você faz uma boa abordagem, uma boa qualificação, você vai conseguir, de fato, estar preparado na hora do fechamento para quebrar as objeções. Você colheu as informações certas. Nessa ligação, depois de pegar todas as informações, eu vou levar o cliente para uma reunião. Onde é que a maioria das pessoas erra? A maioria das pessoas erra porque na hora de marcar a reunião, você só diz, eu preciso fazer uma reunião com você, eu preciso fazer uma reunião de vídeo com você, eu preciso que você venha na empresa. Mas o cliente não entende o porquê. Por que ele tem que fazer a reunião? Então, geralmente, o que eu falo para esse cliente? João, entendi perfeitamente todo o seu contexto, anotei tudo aqui, tudo sobre você, tudo sobre o que você precisa. E nesse momento, o que eu vou fazer? Hoje eu tenho muitos grupos à minha disposição. Só que eu vou fazer um mapeamento desses grupos e eu vou encontrar um que se encaixe perfeitamente dentro do que você precisa em relação à parcela, em relação à entrada, e eu vou montar aqui um projeto para apresentar para você. Por que é tão importante que eu apresente para você e eu não envie por e-mail ou pelo WhatsApp? Por uma razão. Quando a gente estiver junto, eu vou poder tanto mostrar as médias de lance para você, eu vou poder fazer simulações ao vivo na hora com você, eu vou poder tirar suas dúvidas do que você precisa na hora. Então fica muito mais fácil você ter acesso a essas informações e, sinceramente, você vai ter acesso a informações privilegiadas que a maioria dos consorciados não tem. Isso vai ajudar você a tomar uma decisão muito mais clara, muito mais objetiva para que você alcance o resultado final. Podemos marcar? E aí você vem para a técnica do ou. Qual o melhor dia para a gente marcar? Terça ou quarta-feira? Quando a técnica do ou também é a técnica do sim. E quando ele fala terça ou quarta, ele não tem uma terceira opção. Ele não tem opção de um não. Ele fala quarta-feira. Quarta-feira, João, eu tenho de manhã ou tarde. Qual o melhor horário para a gente marcar?
Tarde eu tenho dois horários, eu tenho 13h40 e tenho 16h20. Qual é o meu horário? 16h20. Eu fiz o cliente falar sim, sempre sim. João, marcando com você nesse horário, eu não vou marcar com mais ninguém. Vou apresentar aqui para você uma condição que eu tenho certeza que você vai gostar, diferente do mercado e que vai ajudar você a solucionar o que você procura. Marquei a reunião. Então, quando eu conduzo o cliente, você percebe que eu não forcei a venda, não fui muito a sede ao pote, eu fui conduzindo o meu cliente para a reunião e aí na reunião a gente vai fazer a apresentação para poder conduzir ao fechamento. Como é que fecha? Como é que eu conduzo o cliente ao fechamento? Antes de trazer essa última dica aqui, quero lembrar você que está gostando desse conteúdo, tudo que eu falei aqui fez sentido para você, vai ajudar você a fechar mais vendas, então se inscreve aqui no canal do Venda Mais Consórcio e já ativa o sininho aí para poder receber a notificação dos próximos vídeos que vão sair daqui, que sempre vai vir muito conteúdo bom para você colocar em prática e vender mais, tá bom? O fechamento, reunião é para gerar valor, ou seja, você vai apresentar uma proposta que de fato faça a diferença na mente do cliente. Então sempre quando você for apresentar uma proposta na hora do fechamento, você tem que pensar o que o cliente ganha com isso. O que ele perde não decidir agora? Qual a principal vantagem dessa proposta que eu estou apresentando? Então você tem que sempre apresentar a proposta como algo vantajoso, sempre trazendo os principais benefícios e as principais vantagens. Isso vai fazer total diferença, tá bom? Boas vendas, espero que tenha gostado desse vídeo e até mais.